Tô cansado já de ficar vendo bolsonarista chorando, porque toda hora é alguém chorando. Ou é Bolsonaro na Polícia Federal, ou é algum aliado. O senador Rogério Marinho protagonizou uma cena ridícula, com choro, lá no Congresso. E ao lado dele o Magno Malta vestido como se fosse um bicheiro. Eu não aguento mais esses caras chorando. Eles não eram os machões? Não eram aqueles que falavam que era mimimi, que era frescura? E agora começam a chorar. Que falta de coragem. Primeiro foi o Bolsonaro, né? Que fugiu para os Estados Unidos antes do término do mandato. E aí eles ficam imitando esse comportamento medroso do Bolsonaro. E vamos lembrar de outro, Sérgio Reis, um senhor de 80 anos chorando com medo de ser preso. Você vai colocar nos comentários qual foi o choro mais patético de todos os bolsonaristas. Eu quero saber a sua opinião e por que esses caras eles choram tanto? Qual é o grande medo deles? Eles não eram os machões? Por que eles choram? Deixa seu like se você curte ver bolsonarista chorando, apesar de ser ridículo, e se inscreva no canal. Esse caso, pessoal, essas cenas de choro dos bolsonaristas, sabe, me tiram um pouco do sério, porque eles sempre foram os machões, né? Não, isso aí é frescura das esquerdas. Ah, isso aí é mimimi. Chega de mimimi! E na época da pandemia, que o Bolsonaro debochava de todo mundo, falava que era frescura, igual o Siqueira Júnior, né? Ficou debochando de todo mundo, aí depois pegou a doença, o pessoal começou a debochar dele. Ah, não, mas essas pessoas não têm coração. Ué, vocês não eram aqueles que aguentavam o tranco, que eram os machões? Cadê a coragem? Todo dia tem alguém chorando. Não era lá, selva, não eram os caras que ficavam gritando selva, queriam o exército, queriam virar o Rambo? Cadê o Rambo? O Rambo choroso? Faça-me o favor. Todos eles igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro, lá quando teve aquele caso da Maria do Rosário, chegou aos prantos no STF, falando não, foi só uma canelada, não cassem o meu mandato. O próprio Bolsonaro, ele é um grande exemplo da covardia mor dos bolsonaristas. Porque o Bolsonaro, no fim de 2022, eu não sei se você lembra disso, mas eu acho que você lembra, porque você tem uma memória muito boa. Ele fugiu para os Estados Unidos de medo de ser preso. Ele abandonou o mandato antes do término. Ridículo, ele não teve a coragem de ficar no Brasil para a cerimônia de posse do Lula. Ah, ele não queria passar faixa porque ele achava que tinha sido traído, tinha sido roubado. Beleza, não quer passar faixa? Ótimo, porque assim o Lula não precisa se aproximar daquela litose horrível do Bolsonaro, não ia ver aquela dentadura dele batendo. Ótimo! Mas ir para os Estados Unidos, fugir do país, quem fez o pronunciamento de fim de ano foi o Mourão. Porque o Bolsonaro fugiu, abandonou o mandato. E os caras têm coragem de falar que ele é um mito, que ele é um imbrochável, que ele é um incomível. Não, eu fico simplesmente irritado com isso. Como eu fiquei irritado vendo o Rogério Marinho chorar. Rogério Marinho é senador da República, senador bolsonarista, foi ministro do Desenvolvimento Regional. Tentou disputar com o Rodrigo Pacheco a presidência do Congresso e a presidência do Senado. E aí ele estava ali numa comissão para falar sobre os detidos do 8 de janeiro. Aquele pessoal que destruiu, aquele pessoal que está preso, está detido, e os bolsonaristas querem falar que é infiltrado. Nós estamos há 6 meses, há 7 meses nesse caso, não mostraram o infiltrado. O infiltrado, mais uma fake news bolsonarista. Mas beleza, ele estava lá. Aí antes dele falar, o senador Eduardo Girão fez um elogio. Aquela comissão foi chamada pelo Jorge Seife, que gosta de criticar todo mundo, mas a família dele tem aviões lá que fazem transporte de chamate. Aquele chamate, né? O chamate. E o Eduardo Girão. E o Eduardo Girão fez um elogio ao Rogério Marinho. Eu, na minha opinião, se fosse eu que tivesse recebido um elogio do Eduardo Girão, eu teria vomitado, sinceramente, na cara dele, porque eu não consigo ver e ouvir o Eduardo Girão. Mas o Rogério Marinho se emocionou e começou a chorar, falou que existe uma estratégia para desumanizar aqueles que pensam diferentes. Peraí, desumanizar quem pensa diferente? Que conversa é essa? Os caras entraram, destruíram, você é o senador da República e vem falar de desumanizar? Pô, os caras estão lá, não sei, estão comendo comida ruim. Se vocês querem mudar o sistema prisional, façam algum tipo de comissão para avaliar o estado das prisões. Que tem gente que tá lá em celas superlotadas, e vai falar, mas isso é frescura. Bom, mas a prisão não é o local para reabilitação? Quem vai reabilitar dessa forma? Mas não, começou a chorar e a cena foi ridícula. Porque ao lado do Rogério Marinho tava o pai dele, o Valério Cavalcante, que foi senador. E aí ele vem, abraça, coloca assim a mão no peitinho do Rogério Marinho, né? Aparentemente ele tem um pouco de mamas. Ele coloca assim a mão no mamilo do Marinho e dá um beijo na cabeça dele. Sabe, que coisa ridícula. E ao lado o Magno Malta. O
O Magno Malta colocou a mão no pescocinho, Magno Malta, sem paletó, com uma camisa preta, com a manga dobrada até aqui, cheio de pulseiras de ouro, pulseiras douradas, uma gravata com uma listra na vertical, metade preta e metade cinza, parecendo um bicheiro. Onde está o decoro do Magno Malta? Porque toda hora ele se apresenta com camisa com a manga dobrada. Por que ele não se porta, não se apresenta como um senador? Ele tem que se apresentar como um contraventor. Me irrita também uma falta de respeito com o Senado, uma falta de respeito com o decoro parlamentar. E aquele cabelo dele é misteriosamente preto. Misteriosamente preto. Uma cena patética, ridícula, como foi também o chororô do Bolsonaro na Polícia Federal. O Bolsonaro foi prestar depoimento essa semana, semana passada, né? Até a Polícia Federal e começou, não, a polícia tá de esculacho comigo porque eu tô tendo que prestar depoimento sempre. Então não presta depoimento. Então falta depoimento. O depoimento que ele foi lá para se defender do que o Marcos Noval tinha falado para ele, porque o Marcos Noval acusou o Bolsonaro de tramar uma gravação do Alexandre de Moraes. Então ele foi lá para justamente se defender. A polícia tá de esculacho, invadem a minha casa. Ora, Bolsonaro, é só não roubar, é só não falsificar dados, é só não conspirar que a polícia não vai até a sua casa. E você não vai ser preso. Talvez seja isso que ele quer, né? Mas ele não pode admitir que o que ele tá querendo é ir lá para a prisão, para poder lutar jiu-jitsu no banheiro, como ele fazia na época do exército, aparentemente, segundo o Jarbas Passarinho e a história do Aristides. E outra, o choro do Bolsonaro no pânico, logo depois que teve o caso da busca e apreensão na casa dele por falsificar os dados dos imunizantes, ele foi ao pânico e chorou ao vivo. Chorou ao vivo. Então você tá contra o homem que chora, mas ele não é um machão? Ele não é aquele que debocha das pessoas? Ele não é aquele que fala, para de frescura, chega de mimimi e vai trabalhar na época da pandemia? Então por que ele tá chorando agora? Por que ele demonstra essa fraqueza? Fraqueza nada, né? Essa falta de coragem. Encara a situação. Igual ele falou, a polícia tá de esculacho. No pânico, toda hora ele fala que a polícia tá de esculacho. Ele vai ver o esculacho que ele vai levar na hora que ele for preso. Lá no banheiro, na hora que ele for estiver lutando jiu-jitsu. Com a boca toda cheia de entupida. Não vai poder falar nada. Sabe, é uma coisa que me incomoda muito. Não tô sendo perseguido. Uma operação da falsificação começou em 2022. Minha filha foram lá ver o cartão de vacina. Você falsificou o cartão de imunização da sua filha. Ou alguém falsificou. Sem a sua autorização? Sabe? Outro lá, né? Que ia ser todo machão. Mauro Cid. Mauro Cid foi lá prestar depoimento à CPI. E aí ficou em silêncio em todas as perguntas. Mas o cara é tão burro. Desculpa, é burro. Não tem o que falar, é burro. Porque a Jandira, ele poderia ficar em silêncio nas perguntas que o incriminassem. E aí a Jandira Fegali falou o seguinte, qual que é a sua idade? Ele, deputada, eu quero exercer aqui as prerrogativas do advogado, né, de não me incriminar. O que a idade incrimina? O cara tá falsificando a idade também? Falsificou a idade, por isso que ele não pode falar a idade? E aí o que aconteceu? É burro, não percebeu que era uma armadilha da Jandira Fegali, porque ele não teve a coragem de responder. Pergunta o advogado dele mais lorpa ainda. Cara, responde isso aí, não tem problema nenhum. Qual o problema de falar a idade? Não respondeu, e aí se complica ainda mais, escorrega na casca de banana. Tudo bem que era uma estratégia ficar em silêncio, mas cara, eu não aguento mais esse pessoal. E o Valadão também, o André Valadão. Alguns chamam ele de André Vi, né? André Vi, né? Adão. O cara usou uma distorção das escrituras do Antigo Testamento para promover a perseguição a um determinado grupo de minoria. E aí, quando o Ministério Público abriu investigação contra ele, solicitou que as redes sociais retirassem o conteúdo, estão me perseguindo, Porque esse cara, falar pro André Valadão ser macho ele não é. Nunca foi. Esse é o mais covarde de todos. Por quê? Só porque ele tá dentro do armário? Porque ele segura as informações, ele é de um jeito, tem relacionamento com homens, não assume o que ele é e fica perseguindo os outros, fazendo um discurso de perseguição. O mais covarde de todos, na minha opinião. Por que ele não assume aquilo que ele falou? Que ele está usando, sim, para distorções das escrituras para perseguir. Porque aquilo que ele falou é uma perseguição, tanto que o Ministério Público interpretou dessa forma. Mas na hora que aperta, na hora que vai vir a multa, na hora que vai ser preso, não, foi uma canelada. Me irrita esse chororô bolsonarista. Se você fica irritado, se inscreva no canal e dê o like.